Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui, de estudos do Evangelho de Jesus. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo, sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então eu, diante dessa responsabilidade, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. E que o Evangelho de hoje possa brotar em nossos corações e dar assim bons frutos, tá certo? Gente, quando nós nos colocamos a ouvir o Evangelho, quando nós trazemos para dentro dos nossos lares o Evangelho, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos mensageiros celestes de Jesus, que farão assim em nosso lar uma grande limpeza, retirando todas as formas de miasma, de maus pensamentos e de negatividade, deixando assim o nosso lar tranquilo, sereno e muito bem iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá em Mateus ele fala: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então eu não tenho dúvida, gente. Jesus está conosco nesse momento, tá certo? Então quem quiser colocar um copo com água ou uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então nesse momento eu convido a todos a serenar os nossos pensamentos, sentindo a tranquilidade, sentindo a paz do ambiente, sentindo essa luz que invade esse momento. Nessa paz, nessa tranquilidade, vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido que sempre está conosco e que nunca nos abandona. Vamos agradecendo imensamente aos médicos do espaço que já se fazem presente, que derrama sobre nós ao remédio que tanto necessitamos. Agradecer a presença de Maria, que nos envolve nesse momento com o seu manto fluídico, nos trazendo paz e tranquilidade. E agradecer ao Mestre Jesus. Obrigado, irmão querido, por todos os ensinamentos deixados, por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina, que tanto nos conforta. E Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Assim, agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações, e nos livre sempre de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Então, mais harmonizados, mais tranquilos, nós vamos dar início, então, ao Evangelho dessa noite. No Evangelho de hoje, nós vamos estudar os ensinamentos trazidos por Jesus no Sermão do Cenáculo. Essa passagem de Jesus está grafada lá no Evangelho de João, no capítulo 13 até o capítulo 17, tá bom? O Sermão do Cenáculo, ele foi proferido por Jesus no local aonde se realizou a chamada última ceia, ou seja, a última noite de Jesus
encarnado. Antes da sua prisão aconteceu isso. O objetivo de Jesus no sermão do Cenáculo, era de conscientizar os apóstolos sobre todas as dificuldades que eles iriam enfrentar ao pregarem a Boa Nova. E Jesus, sabendo que muito em breve estaria fisicamente, fora, não estaria mais com os apóstolos, então Jesus faz a eles umas recomendações. E vem a eles, através do seu exemplo, ensinar que a humildade e a simplicidade são virtudes essenciais para pregar a Boa Nova. Aliás, Jesus, desde o seu nascimento, ele nos dá o exemplo da simplicidade e da humildade, quando ele nasce em uma manjedoura. Depois, no sermão que foi proferido por ele, o maior sermão, que é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, onde Jesus ali traz as bem-aventuranças. E na primeira bem-aventurança, disse Jesus que bem-aventurado os pobres de espíritos. Ou seja, bem-aventurado, felizes os humildes e os simples. E no terceiro sermão, que é o Sermão do Cenáculo, Jesus vem mais uma vez nos ensinar que, sem a simplicidade e sem a humildade, é praticamente impossível pregar e anunciar o reino dos céus. No crepúsculo da sua vida carnal, estando Jesus ali crucificado entre dois ladrões, ele dá o exemplo, né? Espera que dá uma travadinha aqui, só um minutinho. Espera que deu um tiro aqui. Então ali ele pregado entre dois ladrões, ele dá o exemplo da simplicidade e da humildade. E Jesus, ao dar o perdão a um deles, ele diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus dá o exemplo do perdão, o exemplo, gente, da igualdade entre os homens. E no Sermão da Montanha, Jesus ele falava para o povo, fazendo ali uma síntese das leis morais, que se fossem obedecidas, levaria a todos a conhecer o reino de Deus. Já no Sermão do Cenáculo, os ensinamentos de Jesus eram exclusivamente para os apóstolos. Então, enquanto ocorria a ceia, Jesus levanta-se, retira o seu manto e pega um pano de linho e amarra a cintura. E em seguida, jogando água numa bacia, começou então a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com aquele pano que ele trazia amarrado na cintura. E começa então ali a lavar os pés de todos os discípulos. E vindo então até Simão Pedro, ele disse assim, o Pedro, ele fala assim: Senhor, tu lavas os meus pés? E responde Jesus: o que eu faço agora, Pedro, não sabeis, mas depois saberá de todas essas coisas. E Pedro então fala: não, jamais lavará os meus pés, Senhor. Por todo sempre, não lavarás os meus pés nunca. Então responde Jesus a ele: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então respondeu Pedro, não somente lave os pés, lave as mãos e a cabeça. E Jesus então respondeu para ele: Pedro, você está limpo. Não tem necessidade senão lavar os pés. E assim, depois que ele lavou os pés de todos eles, pegou o seu manto e se reencostou na sua poltrona. E disse Jesus assim: sabeis
o que eu vos fiz, ele fala. Vós me chamais de mestre, me chamais de Senhor, e dizeis bem, viu? Porque eu sou o mestre e sou o Senhor. Portanto, se eu, sendo o mestre e sendo o Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés dos outros. Essa é uma passagem muito interessante e às vezes a gente tem dificuldade para compreender o que Jesus quis transmitir ali, né? Lá no livro O Consolador, que é um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier, é perguntado ali a Emmanuel, né, qual a lição que devemos tirar, né, do Cristo em ele ter preparado uma bacia com água e lavar os pés dos apóstolos. Então Emmanuel responde, né, entregando a esse ato, né, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição de humildade. Jesus nos deixa então, gente, a lição de servir. Fica-nos muito claro que para seguir Jesus é imprescindível que estejamos prontos para arregaçar as nossas mangas e servir. Não servir ao Cristo, mas servir ao nosso semelhante. Pois ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Para que assim, como, dizendo assim, né, como eu fiz, façais você também. Disse assim Jesus, em verdade eu vos digo, o servo não é maior que o Senhor, nem o enviado é maior que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as fizerdes. Quem recebe, disse Jesus, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, gente, percebem que Cristo, ele deixa muito claro que Deus é supremo. Deus é o nosso Pai celestial. Mas nós podemos enxergar no Cristo o nosso Pai celestial. Quando nós aceitamos o Cristo em nós, estamos automaticamente aceitando a Deus. E Jesus, ele tinha propriedade ao falar. Ele sabia o que ele estava falando. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele faz uma questão à espiritualidade e ele pergunta qual é o ser mais perfeito que Deus enviou ao homem para lhe servir de modelo e guia. Gente, essa foi a resposta mais curta de toda a codificação. A espiritualidade responde simplesmente Jesus. Então Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo. E ele, como aquele irmão maior, obediente ao Pai, não nos desamparar nunca. Nunca nos deixará desamparado. E ele mesmo afirma isso lá no Evangelho de João, lá no capítulo 14, onde ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, às vezes, a gente fica perguntando, né? Mas o que eu devo fazer para seguir os passos de Jesus? Então, o Livro dos Espíritos nos ajuda. Allan Kardec, inspirado pelo Espírito Verdade, ele intitula o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo como fora da caridade não há salvação. Então vocês percebem, minha gente, meus irmãos, minhas irmãs, qual é o caminho que Jesus segue? O caminho da caridade. Jesus, o que ele mais pregou foi a caridade. E o que representa a caridade para Jesus? Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos benfeitores, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os benfeitores espirituais respondem, benevolência para com todos,
Ou seja, amai-vos uns aos outros. Tenhais indulgências para com a imperfeição do outro. Ou seja, dá um desconto para ele. Talvez esse irmão ou essa irmã ainda não conseguiu a evolução necessária. E ele finaliza dizendo: perdão incondicional das ofensas. Ou seja, perdoemos para que o nosso Pai que está no céu possa nos perdoar. E Jesus, ele sabendo que estava muito próximo da partida do mundo carnal, ele nos conforta dizendo: eu não vos deixarei órfãos. Disse assim Jesus: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, que é o Espírito de verdade. Que o mundo ainda não pode receber, porque não o contemplou e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará em vós. E esse Consolador vos ensinará todas as coisas e também vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho vos dito. E Jesus fala assim: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não perturbe os vossos corações, nem se atemorize. Eu vou ao Pai e eu venho para vós. Então Jesus, ele afirma categoricamente que ele estará conosco no nosso dia a dia. Mas às vezes ainda nós não compreendemos. Como o próprio Simão Pedro, né, percebendo que Jesus estava ali se despedindo, perguntou a ele: mas Senhor, aonde vais? E Jesus respondeu a ele: Pedro, para onde eu vou não pode me seguir agora, mas depois você me seguirá. Pedro então disse: por que não posso te seguir, Senhor? Por ti eu darei a minha vida. E Jesus então abriu um sorriso e disse: Pedro, entregarás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, não cantará o galo até que me negue 3 vezes. Não perturbe o vosso coração, disse ele. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então Jesus fala a Pedro que fisicamente ele poderá segui-lo, pregando a boa nova, pregando os ensinamentos dele, e que poderá segui-lo espiritualmente num futuro breve, em outros tempos, vamos assim dizer, podendo assim chegar a conquistar as várias moradas que o Pai oferece. Então, minha gente, como afirmou Jesus aos apóstolos, ele estará sempre conosco, sempre. Mas para que ele esteja conosco, é necessário primeiro que ele nasça dentro de cada um de nós. E Jesus só nascerá dentro de cada um de nós quando nós realmente vivenciarmos o seu Evangelho, quando nós aprendermos a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Quando nós colocamos os seus ensinamentos, esses seus ensinamentos, exemplificando para todos o que Jesus exemplificou para nós, vamos ter consciência de que estamos seguindo Jesus. E nós temos que nos conscientizar ao ouvir o grande chamado do Cristo, para que a gente possa trabalhar na sua vinha. Percebe que Jesus, a todo instante, ele nos convida a trabalhar na vinha dele. Quando ele profere o sermão do cenáculo, quando ele está dando essas orientações aos seus apóstolos, essa mensagem também é para nós. Tanto é que ficou grafado no Evangelho de João. Mas para poder seguir esse caminho que Jesus propõe, nós precisamos fazer uma transformação dentro de nós. E essa transformação é fácil? Claro que não. É muito difícil. Mas é necessário que nós iniciemos essa transformação.
que nós busquemos no nosso dia a dia a mudança dentro de cada um de nós. Então é necessário começar agora, porque as oportunidades passam, gente. Então que nós possamos abraçar essas oportunidades dadas pelo nosso Pai Celestial. E o Pai não se cansa de dar essas oportunidades para nós. Podem ter certeza, observem no nosso dia a dia que nós recebemos várias oportunidades para seguir esse caminho de Jesus. O trabalho, gente, não terminou lá com os apóstolos, não. O trabalho continua. Muitos outros enviados de Deus vieram depois do Cristo. O grande Consolador prometido já veio e está aí nos convidando a todo instante a trabalharmos, a sermos trabalhadores dessa seara bendita. Então que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia esse trabalho laborioso com o Cristo. Tá certo? Então vamos encerrando o Evangelho de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo por essa luz que Ele derrama sobre nós, agradecendo por essa luz curadora que passa por dentro do nosso corpo como um scanner, reestruturando todas as nossas células. Que essa luz bendita possa chegar à mente dos dirigentes de nações, principalmente dos países que se encontram em guerra, em conflito. Que essa luz possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz possa alcançar as penitenciárias. Que essa luz possa chegar aos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, aos manicômios. Que essa luz bendita possa, nesse instante, chegar à casa dos nossos familiares. Que possa ali tocar cada coraçãozinho, despertando ali o amor, a compreensão e o perdão. E que um pouco dessa luz fique conosco, para que nós tenhamos força, coragem e perseverança na nossa mudança interior. Nós te rogamos, Pai, que essa tua luz possa chegar na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando lá, Pai, um pronto socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Quero agradecer a todos pelo carinho, agradecer pela presença e desejar a todos uma semana maravilhosa, uma semana fantástica. E uma boa noite a todos. E até o próximo Evangelho. Muito obrigado.